Salve, salve galerinha BR. Na videoaula de hoje vim trazer para vocês aqui o adaptador de controle remoto para o celular. Na verdade é um adaptadorzinho infravermelho que a gente vai estar colocando na entrada P2 do aparelho e utilizando um aplicativo aí para a gente estar então imitando um controle remoto aí para diversos eletrônicos que utilizam o infravermelho. Então, adaptadorzinho infravermelho, né, para o celular. Primeiramente, quero mandar um salve aí pro canal 10. Ele tinha feito esse pedido aí nos comentários. Na verdade, esse projeto já estava aí na lista de uns que a gente ia desenvolver. E a gente agora então vai desenrolar esse projeto. Também um salve aí, um grande abraço aí pro Euclides do canal Detectorismo aí, Rosário do Sul, um grande gaúcho, amigo nosso. E um abraço aí, um salve para todas as pessoas aí do Brasil que assistem nossos vídeos de norte a sul, né, de leste a oeste aí do nordeste. Um abraço aí a todo mundo. Então vamos enrolar esse projeto. O que você vai precisar é uma coisa muito simples. Eu vou deixar na descrição aí o projetinho para vocês. Vou deixar também na descrição o aplicativo que você vai precisar instalar no aparelho. É um projetinho aí que já existe há algum tempo aí, tem alguns vídeos no YouTube, mas não tem nenhum projeto assim mostrando como realmente é o funcionamento, como o projetinho é. Não existe um projeto aí que você pegue para desenvolver utilizando o projeto mesmo. Existem adaptadores para comprar, né, à venda aí no mercado, mas a gente vai fazer então uma coisa bem barata aí para a gente estar fazendo o teste, beleza? O que você vai precisar? Vai precisar de uma ponteirinha de P2 e cabo auxiliar, como essa daqui. Vamos dar um foco para vocês verem. Essa daqui é uma entradinha, pessoal, é um plugzinho P2, então estéreo, base do áudio, base do áudio, um lado R ou lado L, né? Lado R ou lado L. Independendo aqui, pode ser o lado RL ou o L e o R. Então é estéreo, dois canais mais a base do áudio, estéreo, tranquilo? Você tem esses P2 aqui, esses plug P2 com 3 estágios estéreo. E você vai ter aí o de fone de celular, né? Que ele vai ter 4 estágios. Vamos dar um foco para vocês verem a base do áudio, o microfone, o lado R ou L do áudio e o outro lado, o R ou L, dependendo aí do aparelho. Vamos ver aqui, você pode utilizar os fios também para soldar. Vamos dar uma olhada aqui. Vai mudar de P2 para P2, é lógico. De fone de ouvido para fone de ouvido. Mas geralmente aí no P2 mesmo vai ser um branco. Vai ser um branco um lado e o vermelho vai ser outro. O que tiver sobrando aí você exclui. É só os fios dois encapados. O que tiver na borda que é a base você exclui. Ou você pode utilizar assim com o fio, ou você pode utilizar só a parte lá descascada. Vamos dar um foco para vocês ali. Estão vendo esse fiozinho que ele é vermelho e verde, emboladinho os dois? Vamos puxar aqui pro lado. Pois bem, esse é o microfone, a gente vai excluir. Esse outro mais grosso é base do áudio, a gente também não vai utilizar. O que a gente vai utilizar? O verde e o vermelho, que é o lado R e o lado L que a gente vai utilizar. Tem gente que solda um LED assim, pessoal, vamos mostrar para vocês. Tem gente que solda um assim, com o anodo para esse lado e o catodo para o outro. Daí pega outro LED infravermelho e inverte com o catodo e o anodo para vice-versa. Mas a gente pode só utilizar um, que já está tranquilo, beleza? Então é isso aí, pessoal. Aqui é tranquilo. Não sei se vocês conseguiram pegar aí. Se você não sabe identificar, outro detalhe também que você pode fazer, plugar no celular. No caso, esse aqui eu não vou plugar porque ele está estourado bem aqui. Até por isso que a gente dá para a gente fazer o projeto.
que você vai fazer? Vai plugar no celular, vai pegar um alto-falantinho e vai colocar uma das... Vai testando. Vai testando. Coloca na base aqui, que é esse aqui, e pluga nesse aqui. Funcionou? Beleza. Então esse aqui é um lado do alto-falante. Colocou nesse aqui, funcionou? Beleza. É um outro lado do alto-falante. Colocou nesse aqui, não funcionou? Então esses dois já exclui, tranquilo? Esse LEDzinho então aqui que vocês podem estar utilizando, tirando de um controle remoto qualquer. Um que esteja bom e funcionando, né? Vamos explicar para vocês aqui como que funciona o LEDzinho, tanto faz infravermelho como os outros, mas lembrando que deve ser o infravermelho tirado de controle remoto. Se você não tem um de controle remoto, você pode estar comprando um. Mas é fácil, geralmente tem um controle estragado na casa, né? Então vamos lá, a parte mais gordinha aqui, pessoal, de dentro, que está do meu lado esquerdo, é o catodo, que é o negativo. A parte do filetinho mais fino aqui, que está do meu lado direito, é o anodo, que é o positivo, beleza? Tanto faz soldar invertido ali, tanto faz, beleza? Eu tenho essa capinha de plástico, que é do fonezinho, que ele ia encapado nesse outro aqui, que a gente vai estar utilizando, né? Para fazer um servicinho aí mais bacana, beleza? Tranquilo? Então vamos começar a soldagem agora. São poucos os componentes. A gente vai fazer o teste também. Esse da ponta aqui, pessoal, que a gente vai soldar é o bem da ponta. Bem da ponta aqui de cima. É o bem da ponta lá de baixo, beleza? Olha como que ele vai ficar. Então, galerinha, solda no último da ponta e no meio. Esse da base, que é o neutro do áudio, você não utiliza. Agora vamos soldar então o nosso LED infravermelho. Aqui, então, galerinha, dá para você encurtar um pouco mais ele. Olha aqui, ó, coloquei essa capinha, ó, como que ele ficou. Baixar um pouquinho mais a perninha do LED. Agora a gente vai partir lá pro aparelho para a gente fazer a instalação, tranquilo? E daí posteriormente o teste. Aqui então no celular, o que vocês vão fazer? Então, pessoal, a gente vai abrir no computador, ou você pode baixar o aplicativo também. Ele vai aparecer aí na tela para vocês. Você pode baixar pela Play Store, ou você tem disponível para iOS também. Eu baixei o meu via computador e vou passar agora para a memória interna do meu aparelho. Vou passar ele aqui. Vou estar deixando disponível para download também. Vamos fechar essa janela. Aqui então no meu aparelho, vamos vir aqui, pessoal, em arquivos. Você vai procurar pelo teu aplicativo, se você não baixou pela Play Store, baixou pelo navegador aí mesmo, que eu vou deixar disponível abaixo no link abaixo do vídeo. Eu tenho dois aqui, a gente vai clicar então nesse aplicativo Zaza Remote 4.2.2. O teu pode ser qualquer outra versão que você baixou aí pela lojinha. A gente vai clicar aqui então, pessoal. Vamos clicar em próximo, próximo. Vamos instalar ele. A gente vai escolher então o armazenamento de instalação.
Pronto, ele já fez a instalação. Vamos concluir aqui. Vamos voltar. Pronto, pessoal, vamos abrir então o nosso aplicativo. Aqui você pode então escolher o dispositivo que a gente quer. Como a gente quer fazer um teste, a gente vai escolher então o televisor. Vamos escolher aqui, eu vou testar nesse televisor mesmo aqui, dessa marca. Ok, então pessoal, agora a gente vai colocar o nosso dispositivo que a gente criou, o nosso infravermelho aqui no nosso aparelho. Ele já identificou então, pessoal, que o áudio então infravermelho, né, já foi inserido. Como vocês podem notar, vamos ampliar aqui para vocês. Ele já foi inserido aqui. Vamos dar um OK. Agora a gente vai testar então na câmera, na nossa webcam aqui em cima, pessoal. Vamos abrir a câmera então. A gente agora, pessoal, antes de testar no televisor, a gente vai mirar na câmera para ver se está saindo a luz fluorescente do LED infravermelho. Vamos desplugar aqui, ele vai desconectar na tela aqui. Ou vamos testar sem desplugar o nosso USB. Vamos mirar lá então. Então, pessoal, depois de alguns testes aqui, eu me certifiquei na realidade que o projeto, na verdade, ele funciona. Não vou poder testar numa televisão apenas com este LEDzinho que está aparecendo aqui. Ele está plugado. Até porque, pessoal, como eu falei para vocês, o projeto em si funciona. O aplicativo ele emite na saidinha aqui de áudio, ele emite o som responsável pela troca aí de canal por liga e desliga, mas a energia é tão baixa que não consegue fazer com que o LED acenda. A gente vai conseguir fazer ele acender num amplificador, até dá para a gente baixar o volume utilizando um amplificador, ou até mesmo esse projeto que a gente já utilizou, pessoal, porque falta alimentação para o LED. Só se você for usar um LED muito sensível mesmo. Mas o projetinho aí, né, pessoal, ele não acende o LED aí, não é funcional e não é. Só se a gente for usar um LED muito sensível mesmo, que acenda com estática praticamente. Porque na saída de fone o LED não acende. Ele manda energia, mas o LED não acende. Tentei com dois LEDs invertido, como aparece em vários vídeos, mas não funciona. Esse vídeo aí foi feito aí sem testar antes, só para a gente ver aí como que procede, para a gente ver se o vídeo, para a gente ver se o projeto é fake. Vou mostrar para vocês aqui que eu consegui fazer o aplicativo de infravermelho funcionar, mas não com o LEDzinho infravermelho, porque como eu já falei para vocês, não tem alimentação suficiente, ele não acende, só se for um LED que acenda aí com menos de meio volt. Então, pessoal, o que eu fiz? Eu conectei um cabo auxiliar
que vem no amplificador de som que a gente já fez, no amplificador de som. Do amplificador de som sai dois fios amplificados que vai para o nosso módulo de transmissor de infravermelho. Esse é um módulo transmissor de infravermelho, a gente já produziu no canal. Ó, vem o fio marrom e vermelho que vai no módulo infravermelho. Eu tô com uma TV dessa marca aqui. O meu controle remoto ele já está configurado lá. E a gente vai então ligar a nossa TV, ó. Os nossos LEDs estão direcionados para a TV. E a gente vai apertar aqui no botãozinho de liga, beleza? O LEDzinho já começou a acender ali. Agora eu vou abaixar o volume. Ó. Vamos mudar de canal. Os LEDs estão sendo direcionados para o receptor do televisor. Vamos vir no menu aqui agora. Então, como falei para vocês, pessoal, o projeto não é totalmente inútil. O projeto funciona, mas a gente precisa de uma aparelhagem toda, não apenas com o P2. Então tá aí o teste feito, um teste completo sobre isso. Talvez se a gente fizer na entrada USB aqui, tendo a alimentação de 3,3 volts, fazendo um receptor desse daqui mais compacto, talvez dê certinho, porque ele tem opção de USB, a gente vai estar fazendo no próximo vídeo.